Prezados amigos, nós queremos conversar um pouquinho sobre o uso das máscaras feitos domiciliarmente, chamado as máscaras domiciliares, que estamos sim recomendando a todos que possam utilizar em todas as ocasiões, na rua, em todos os lugares que você vai, no mercado, na feira, vocês poderiam utilizar essas máscaras feitas em casa. A dúvida fica se essas máscaras realmente protegem ou não protegem. O fato de você diminuir as suas gotículas da sua saliva já diminui em 50% a transmissão de um para outro, de uma pessoa para outra. Então diminui bastante essa transmissão chamada comunitária. Nós fizemos alguns testes nas máscaras e percebemos que sim, muitas máscaras feitas em casa têm uma propriedade de proteger, de segurar as partículas chamadas aerosóis. Essas partículas que ficam no ar, quando uma pessoa espirra, essas partículas ficam uns 20 minutos no ar. Então nós possamos utilizar sim. Os testes foram feitos com algodão, pano de algodão, exemplo, aquelas camisetas de algodão velho que você está quase jogando fora, esse é o melhor material. Só que percebemos que quando mais camadas, ele funciona melhor, mas muitas camadas dificulta a respiração. Então nós fizemos os testes e o teste mostra que esse tipo de tecido para camisetas feito de algodão, se você fizer em dupla camada, 2 vezes, é só dobrar em 2 camadas de algodão, tecido de algodão, é suficiente para bloquear as partículas de aerosol. É muito eficiente. Então vocês podem utilizar sim. Se vocês quiserem pegar qualquer tecido e testar em casa mesmo, é só pegar alguma coisa de spray, tipo desodorante, em casa, e você pode esticar o pano e aplicar o spray e ver se passa alguma coisa do outro lado. A maioria vai voltar, refletir, vai voltar, em vez de atravessar. Então, nesse sentido, o algodão é o mais recomendado e por ser mais confortável, e também ele absorve a saliva, a umidade. Normalmente, depois de 2 horas, começa a ficar muito úmido a máscara. Recomenda-se a não passar de 4 horas o uso da mesma máscara, porque fica muito úmido, fica desconfortável. Apesar da umidade, ele ainda protege, tudo bem, mas fica desconfortável. Então, recomendo que, se você usar desde de manhã, quando sai de casa para pegar ônibus e vai na sua empresa ou no mercado ou em qualquer lugar, deve trocar depois do almoço. E depois do almoço, guarda essa máscara dentro de um saco de plástico para levar para casa para lavar. Depois da tarde, usa uma outra máscara e vai até chegar em casa. Então, tira as 2 máscaras, lava e pendura para secar. Se você tiver outras 2 máscaras para o dia seguinte, enquanto essas que você usou não secou, você pode pegar mais 2 para o dia. Então, se você conseguir ter 4 máscaras, fazer 4 máscaras em casa, costura você mesmo, ou o vizinho, ou a sua mãe pode ajudar a costurar, a sua avó pode ajudar a costurar, e funciona muito bem. Um outro material que talvez interessa para as pessoas saber quais são os materiais que conseguem filtrar bem esses aerossóis, que é o algodão, 100% algodão, tecido de algodão tricoline. Aquele tecido que usa-se para fazer camisas brancas, aquelas camisas feitas de tricoline, tem várias cores. Esse produto também segura bastante, mas recomenda
também que sejam feitas de dupla camada. 2 camadas de pano. Qualquer pano que você for fazer, recomendo que você faça dupla, uma mais outra camada e costura junto. Essa maneira de fazer, ele filtra melhor os aerosóis. Então, protege bastante contra a aspiração das partículas, especialmente do vírus. Então, eu recomendo que vocês possam usar, costurar em casa e utilizar. Então, ou algodão tricoline para fazer camisas, também serve. Então, outros produtos, nós testamos alguns, não é tão interessante. Esses são os 2 produtos que mais recomendo, porque fizemos o teste e é muito interessante como ele consegue segurar os aerosóis. Então, em seguida, nós vamos mostrar alguns testes para vocês, especialmente teste de material não muito bom, que vocês vão visualizar que as partículas atravessam esses tecidos, e de materiais bons, como esses 2 que eu acabei de citar, que ele segura quase que totalmente as partículas de aerosol. Muito obrigado pela atenção.